Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Aushi Namastê. Então vamos lá. Dando sequência ao nosso estudo, livrei a realização da alma. Página 40, último, não temos pergunta essa semana. Último parágrafo da página 40. A jornada da vida é tanto uma aventura quanto uma peregrinação. Passamos de um corpo a outro para adquirir experiência. O fruto da experiência é a iluminação, o conhecimento do eu superior, a conscientização permanente de sua presença e o conhecimento do poder invisível por trás do universo, conexão estabelecida com ele, né? Parágrafo importante, né? Então, o que que ele está falando aqui? Que as nossas encarnações, né? Todas essas centenas de encarnações que já tivemos, servem para a gente estar aqui agora, né? Nessa busca de conscientizar-se do eu superior, ou da alma, né? Ou do espírito, e também e da sua presença, né? Tá consciente permanentemente dessa presença em nós, né? E que nunca nos deixou, né? Essa presença sempre é constante. E também a conscientização, né? E o conhecimento, aquele já muda, né? E o conhecimento do poder invisível por trás do universo. O que que seria esse poder invisível por trás do universo? A própria consciência cósmica, né? Aquilo que nós podemos chamar, pode até chamar de Deus, embora a palavra tem muito, quer dizer, cada um entende de uma forma, né? Mas pode chamar de consciência cósmica, né? E o que que seria essa consciência cósmica, essa bendita consciência cósmica? Essa consciência cósmica é o poder invisível, como ele mesmo está falando, né? Por trás do universo. E que na realidade não está nem por trás, né? É uma forma de falar. É o próprio universo manifestado, né? É tudo que existe é essa consciência cósmica, né? Tudo, né? Tudo que você olha é a própria consciência, né? Refletida e que se manifesta como objeto, né? O próprio observador que somos nós também é parte dessa consciência, é essa consciência cósmica que está em tudo, né? A tendência última da evolução é por intermédio e para além da personalidade como a conhecemos agora. Devemos encontrar-nos novamente em uma individualidade mais elevada, a alma. Para alcançar isso, as características mais baixas têm que ser lentamente desprendidas. Nesse sentido, nós realmente morremos para o eu terreno e nascemos novamente para o eu maior. Essa é a única morte verdadeira que nos aguarda, né? Que de um ponto de vista da consciência cósmica, não há morte, né? É sempre a consciência existindo, se manifestando, se expressando através de cada eu sou, né? Que somos cada um de nós, né? Mas até chegarmos nessa compreensão e ser, né? Totalmente ser, né? Aí é um tempo. É um trabalho, é um tempo, cada um no seu tempo, né? E aqui ele traz para um nível mais pé no chão aqui, né? É encontrar essa alma, né? O que que é essa alma? Essa alma é nós mesmos existindo aqui, né? Também pode ser chamada de eu superior, né? Que é essa nossa essência manifestada aqui nessa encarnação aqui, né? Esse eu sou aqui, né? Todo mundo entende esse eu sou, todo mundo entende essa consciência, né? E eu já repeti isso, mas isso é importante a gente entender isso daí, né, de uma tal forma que não tenha dúvida nenhuma que eu sou, né? Eu sou essa consciência, né?
E talvez uma das formas mais simples de entender que eu sou essa consciência é só você, né? Você está com o olho aberto, está vendo a tela aqui na nossa frente. Eu estou vendo a minha tela, cada um de vocês está vendo a tela. É um objeto, está vendo outras pessoas, né? Se fecha, se fecha o olho, né? Você para de ver, né? Então você está vendo através do olho. Até aí tudo simples, né? Muito simples. Estou vendo através do olho. Agora, o que está por trás do olho que vê, né? A gente pode falar que é a mente. A mente está por trás do olho que vê. E o que percebe tudo isso dentro da mente, né? É essa consciência eu sou, né? Esse eu, né? Esse eu que todo mundo existe, né? Não tem como você existir sem eu, né? Tudo pode acontecer, mas o eu está ali sempre existindo, né? Desde a sua infância, desde quando criança, né? O eu está sempre ali existindo, né? Então não tem como você existir sem esse eu, né? Esse eu sou, né? Mas até que isso fique puro, né? Esse eu sou fique puro de todas, né? De todas as nuvens que existem para ficar brilhando em si mesmo, é o trabalho que a gente está fazendo. Primeiro é compreender, depois praticar, né? É por falar em praticar, quem estiver praticando meditação e tiver algumas dúvidas ou tiver qualquer esclarecimento que ache pertinente, é só me perguntar, tá? Então, me pergunta ou no privado, ou pergunta via Carla, ou me pergunta durante o grupo, durante o estudo mesmo. Vamos dar sequência aqui. O homem, em fases anteriores do seu ser, estava conectado com o eu superior e consciente dele, mas, mas essa conexão carecia de seu próprio controle. Com o tempo, para cumprir o propósito da evolução, ele perdeu essa conexão e com ela a consciência dele. Agora ele tem que recuperar a conexão e redespertar essa consciência por seus próprios esforços, a partir de sua própria atividade interior, por seu próprio desejo e em sua própria liberdade individual. O que ele ganhou com essa mudança para compensar a perda, né? Uma boa pergunta. Sua consciência tornou-se mais agudamente focalizada e, consequentemente, mais claramente ciente, né? Então, todos nós temos hoje, né, uns mais, uns menos, né? E às vezes é por isso que todo trabalho é focar essa mente, né? Ou trazer, ou desenvolver a capacidade de concentração, né? Porque uma mente dispersa é uma mente fraca, né? Então, uma mente que tem capacidade de concentrar é chamado de uma mente forte, né? Em um só ponto, né? Ou focar realmente numa coisa e manter aquele foco constante. E aqui o que ele está falando, né? Que em fases anteriores, né? Então, essas fases anteriores aqui, é, há muitas histórias aqui, né? Há muitas histórias dentro desse planeta. De primeira mão eu não sei nenhuma, né? Mas sei algumas que pelo menos alguns instrutores falam, né? Que na época dessa civilização aqui nesse planeta, né? Quando ainda não existia corpos físicos igual os nossos hoje, com capacidade de habitar um espírito com um cérebro suficiente para alojar essa consciência, né? Lembrando que os- a consciência não é um produto do cérebro, né? Dentro da nossa visão, não é um produto do cérebro. Pelo contrário, o cérebro existe dentro da consciência, né? Faz parte da consciência, existe dentro da consciência. Mas ele é o veículo nesse nível físico para a gente, para essa consciência estar se expressando, né? Nesse nível que nós estamos agora, né? Então, algumas histórias que contam é que no início, né? Dentro da manifestação ainda não existia corpos físicos adequados, a humanidade existia ainda a nível etérico, né? De astral, depois etérico, e sem corpos físicos, né? Da mesma forma que hoje existem muitas civilizações que não têm corpos físicos e habitam a Terra, né? É os chamados intraterrenos, né? São seres que já estão num outro patamar de evolução.
e de compreensão. Então, nesse tempo foi, aí depois com o tempo foi desenvolvendo os corpos físicos. Então, mas nesse tempo que o astral, que existia corpo astral, depois o etérico, a conexão com esse eu superior ou com a alma, era uma conexão direta, né? Mas daí criou-se corpos físicos capazes de habitar esse espírito, né? É lógico que tudo isso milhares de anos, né? Isso aí não é de um dia para o outro, não. Essas histórias é tudo de anos, de anos, de anos, né? E aí chegamos aqui hoje, né? E aí quando vem para a matéria e se envolve, como é falado, né? Se envolve com a matéria, aí, aí vem o esquecimento, que é o velamento, e aí precisa recuperar. Mas com isso ganhou-se uma mente analítica, capaz, né? Capaz de desenvolver um foco ainda maior, né? De uma compreensão, de um raciocínio, etc, etc, etc. Perguntas? Alguém quer fazer perguntas? Pode fazer. Quiser fazer comentários, também pode fazer. Então, seguimos. Levando consigo tudo o que tenha encontrado nos estudos, na meditação e nas orações, ele retorna ao mundo para ganhar experiência de vida e para aplicar na prática o que aprendeu, né? Isso aqui é o típico parágrafo que ele está falando dele mesmo, né? Ele está falando numa terceira pessoa, mas é ele mesmo falando, né? Levando consigo tudo que tem encontrado. Lembra disso? Ó, tudo que nós encontramos nos estudos, né? Tudo que nós aprendemos nas sessões com as medicinas, tudo que a gente aprende nas práticas para quem é de terreiro, né? E tudo que é aprendido, está apreendido, né? Ou compreendido dentro das meditações, ou nas orações, né? Ou nas práticas espirituais. Vamos falar que abrange tudo, né? É, retorna-se ao mundo para ganhar experiência de vida, né? E para aplicar na prática aquilo que a gente, aquilo que nós aprendemos, né? Então, todo o estudo, né? Todas as práticas espirituais, se ela não servir naquilo que a gente chama de vida prática, não tem sentido, né? Porque é na vida prática que a gente vai, o que chama de vida prática é o dia a dia, né? Aquilo que nós, cada um tem uma profissão, cada um faz uma determinada coisa, né? Ou se não tem, ou se já está aposentado, não importa, está vivo, né? Está existindo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazendo aquilo outro. E é nessa vivência, né, cotidiana é que você consegue perceber-se, né, como que está todo o seu próprio desenvolvimento, né, e como aplicar tudo isso que você está apreendendo, né, dentro dos estudos, dentro das práticas, né, e dentro das orações. Senão não tem sentido, né? E com certeza, né, com estudos e com práticas espirituais, no mínimo tornamos-nos seres humanos melhores, né? Mais calmos, com capacidade de observar, capacidade de entender, capacidade de tolerância, capacidade de ser elegante, né? Pelo menos na maior parte do tempo, né? É o que se espera. A toda pessoa é oferecida a chance de viver novamente, não apenas uma vez, mas quantas vezes for necessária para trazê-la a seu ser mais divino e nele estabelecê-la, né? É isso, né? Reencarnação, o ciclo de reencarnações continua até você aprender. Isso aqui é uma escola que não tem como sair deixando DP, não. Não é igual. Só sai depois que concluiu. Aqui, DP, você não sai. Não, não, mas tem uma DP, não, não existe, né? Até de um estágio para o outro dá para deixar, né? Alguma coisinha ali, mais ou menos, né? Uma DPzinha ali, raspada ali dá, mas para sair para sair, que eu falo, né, é alcançar o grau de compreensão ou de consciência que dentro da plenitude, né, de si mesmo, né, se reconhecendo como esse eu divino, como esse ser que já
tá dentro, né? E compreender a própria consciência, né? Saber que é esse ser divino e que faz parte dessa consciência cósmica total, né? Desse infinito, que é essa consciência infinita, né? E que é tudo, né? Tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que vai existir, né? Você vê que a coisa é simples, né? Agora, chegar aí é um trabalho de Hércules, né? É um trabalho de Hércules. Quem não viu os vídeos do trabalho de Hércules, é bom ver, viu? Está bem explicadinho lá, são 12 trabalhos, todas as fases, e é todo, e cada um de nós é um Hércules, né? Seja homem ou seja mulher, né? É simbólico. Toda a vasta inteligência desse universo que deu origem ao nosso próprio fragmento minúsculo está para sempre separada de nós? É uma pergunta. Responde: não. Viveremos de novo, morreremos novamente e voltaremos de novo, a menos e até que tenhamos cumprido o propósito divino que nos trouxe aqui, né? E esse propósito é adquirir a consciência, né? Consciência total de si mesmo, né? Sem dúvida nenhuma, também é chamado de realização, também é chamado de libertação, também é chamado de iluminação, né? Esse é o nosso verdadeiro trabalho dentro da existência. Todo o resto todas as outras coisas são partes dessas provas, partes desse conhecimento, partes da eliminação dos nossos próprios karma, parte do próprio aprendizado. Eu sei que é estranho falar desse jeito, mas essa é a realidade, né? Tudo é importante, óbvio, família é importante, emprego é importante, mas a sua consciência é o mais importante de tudo, né? Você se manter trilhando o caminho da consciência, dessa busca, é o mais importante, né? E para isso não precisa deixar família, para isso não precisa deixar emprego, né? Não precisa fazer nada disso, né? Há dois tipos de imortalidade. Entre parênteses, enquanto o eu inferior dominar a consciência, fecha parênteses, primeiro, a infinita, entre aspas, na evolução do ego, se desenvolvendo gradualmente por meio de suas muitas manifestações, e segundo, a verdadeira imortalidade do perpétuo imutável eu real ou eu superior, que sempre subjaz e sustenta o primeiro. Parágrafo poderoso, hein? Eu tenho que sempre achar adjetivo para falar, porque senão eu vou estar falando sempre a mesma coisa, né? Agora eu mudei um pouquinho. Ou auspicioso também é uma palavra bonita, né? Mas é um parágrafo poderoso. Então, dois tipos de imortalidade, né? Quer dizer, na realidade, uma é- não é bem imortalidade, né? Aquilo que se chama ego, né? É infinita evolução, quer dizer, ele vai ser infinito até que essa consciência, né, que ilumina aquilo que nós chamamos de ego, né, se reconheça e se perceba, né, através de todas essas coisas, forças e coisas que tenha, né, como sendo o próprio ser, né? Vamos traduzir isso em umas palavras mais mais fácil deglutição, né? É, aquilo que a gente chama ego, a gente vai estar revendo, né? Já falei isso várias vezes, vamos estar revendo, né? Aquilo que a gente chama de ego, é constituído de, não é um ser que existe à parte, né? E muitas vezes traz confusão. Parece que o ego é uma coisa e eu sou outra, né? E aí fica difícil, pô, o ego também. E aí fica meio estranho, né? E às vezes essa confusão impede muito o entendimento ou a compreensão de todas essas fases e estágios aí
desse processo de crescimento, né? Então, o ego é esse conjunto de forças que a gente vai chamar de mente, né? Mente, memória, bababi, bababá, mais corpo físico, mais corpo etérico, mais corpo astral e emocional, né? Eu falo corpo astral e emocional porque o corpo astral, quando ele está na mente, tá? Ele está consciente, é um corpo astral mental, né? Então, ele está funcionando através da mente. Mas o corpo astral existe por si só, né? Como um duplo, né? Mas, mas outra hora a gente volta nessa parte do astral, senão eu não consigo concluir aqui. Então, vamos lá. Então, todas essas forças, né, mais as forças da matéria, que a gente vai chamar de criação, lembra do Sattva, de Tamas, de Rajas, né? É inércia, mais ação, mais o movimento, mais harmonia, né? Então, todas essas forças de Shakti, também conhecido por Shakti, Maya, né? É, é muitos nomes, mas não importa. É a força que faz a criação existir através do velamento e através da superposição, né? Isso dentro de uma visão Vedanta, né? Dentro de uma visão do mentalismo, né? Aí a gente pode entender isso. É, e o que que ilumina esse ego? O que que faz esse ego existir? Por isso que eu falo, é o outro que está. Esse eu sou, essa consciência eu sou é que ilumina esse ego, né? É o que faz minar esse ego. E quando essa consciência eu sou está refletida na mente, misturada e não se e se identificado ou identificada com essas forças, é o egóico, né? É o ser egóico. Então, quando ela está misturada e você não tem consciência, você é o próprio ego, né? Não é um você está misturado dentro do mesmo angu, dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco, né? Você está egóico, né? A partir do momento que você começa a discriminar, e quando você começa a buscar esse seu não, o seu próprio ser divino ou eu superior, quando você inicia essa meta e você começa a diferenciar, né, a ter discernimento. Então, isso não sou eu. Lembra do NetNet, que é uma das práticas que o Ramana ensina e o Vedanta também ensina, né? Não sou o corpo físico, não sou o corpo etérico, não sou o corpo emocional, não sou as emoções, né? E não sou essa mente, né? O que que eu sou, né? O que eu sou, essa busca, né? Que é uma forma de, de meditação também introspectiva, de voltar a mente para dentro de si mesma, para se reconhecer como o ser divino buscando essa fonte, né? Então é isso. Esse não é eterno, né? Porque esse não é um eu verdadeiro, né? Esse é uma falsa, como é que fala? Aquilo que se chama ego é uma falsa identificação. Quando esse eu sou se reconhece como sendo divino, o que que é o ego? O ego só é os instrumentos utilizáveis dentro dessa dimensão física. É tal como um carro, né? Você entra no carro, mas supondo você comprou um carro novo, é jovem, né? Que nem aqueles meninos, né? 18 anos, ganhou lá um carro do pai bacana, ele entra no carro, ele se torna o carro, né? Ele está no carro, o carro vira o corpo dele, né? Ele está tão identificado com o carro, aí chega no sábado, lava, pulha a roda, passa escova de dente não sei aonde na roda, que não sei o quê, que não sei o quê. É uma identificação total com o carro e sendo ele, né? Mas o carro não é ele, isso é tão óbvio. E mesma coisa, os corpos não somos nós. Nós somos essa consciência, né, ou esse espírito, ou essa alma existindo nesses corpos, né? Isso é muito importante de ficar bem, como é que fala? Bem estabilizado dentro de cada um de nós. Muito estabilizado. E aí entender isso como uma verdade até que isso não haja dúvida nenhuma, né? Não haja mais nenhuma sombra de dúvida, né? Que somos essa consciência, somos esse espírito. E isso está em todas as tradições, né? Sabemos que tem várias tradições, cada uma tem a sua beleza, o seu modo de ver, mas isso todas elas colocam como
como básico, né? Esse é o primeiro estágio do caminho, do buscador espiritual, é isso, é se reconhecer como um ser divino, né? É só o primeiro estágio. Alguém tem perguntas? Alguém tem comentários? Tá entendendo, Carla? Pai, fui pensando agora se o senhor pode falar um pouquinho para a gente, assim, sempre trazendo todos esses ensinamentos para a prática cotidiana, óbvio, né? Que eu acho que quanto mais a gente pratica isso no dia a dia, mais esse ensinamento vai se tornando comum para a gente, né? Não distanciado e jamais esvaziando também esse ensinamento. Mas assim, dentro de situações críticas, né? Seja lá de que nível for, né? Situações no qual você precisa tomar decisões, pensar, agir no seu cotidiano. Essa tomada de decisões, a gente usa o ego em certos momentos, né? Mas a utilização desse ego porque assim, sempre tem uma pergunta muito boa, né? Quando a gente vai tomar qualquer decisão, falar alguma coisa, a gente, sei lá, de repente perguntar o que que meu superior faria, né? Numa situação dessa. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque isso já faz com que você não tome atitudes egóicas ou reações, né? Ou reaja com as situações, né? O que que meu superior faria numa situação dessa? Mas em alguns momentos, essas decisões, essas ações, elas vão ser tomadas com o ego, talvez com um ego mais, como que fala? Um ego mais tranquilo, né? Um ego mais assim, sutilizado, mais harmônico, né? O senhor pode falar para a gente um pouquinho assim, quando de fato a gente percebe que é um ego que está ali se trabalhando, a gente está sendo um observador e aí toma decisões que são egóicas, mas é um ego mais trabalhado, e quando são ações que são diretamente iluminadas pelo eu superior. Deu para entender? Deu para entender. Boa. É uma boa questão essa, né? É uma muito boa questão. Então, mas para chegar nesse nível, você já tem que estar desenvolvendo aquilo que a gente chama antigamente, lá muitos anos atrás, eu chamava de observador, né? Mas hoje tem um nome mais bonito dentro das filosofias, né? Que é a testemunha, né? Ou seja, você é a consciência testemunha. O que que é essa bendita consciência testemunha? Consciência testemunha é quando eu estou aqui e estou consciente, mas eu estou consciente, mas estou percebendo o mundo, né? Estou percebendo a tela, estou percebendo vocês, estou percebendo que eu tô aqui num papel de professor, vamos falar assim, né? E eu percebo o mundo, percebo as situações. Então aqui eu sou a consciência testemunha. O que que é essa? Mas essa consciência testemunha não é a última. Por quê? Porque existe o conhecedor que está aqui, né, o observador testemunha e mais o objeto. Então, há dualidade. Mas isso já é um estágio bem avançado para quem consegue se permanecer, né, tá permanentemente nesse estado de testemunha, né, de consciência testemunha. Não é um estágio desprezível, não. É um estágio bem considerável em todas as tradições, né? Tanto que esse é o estágio ou seja, seria o segundo estágio dentro de um caminhar espiritual, né? O primeiro estágio é reconhecer isso e não ter mais dúvida, e até reconhecer que é um espírito e não ter mais dúvida que é um espírito, parece fácil, mas leva tempo, né? Porque sempre vai ter alguma coisa ali duvidando, né? Todas essas forças vão bailar contra. As forças que eu falo é as forças do mundo mesmo, né? E o mundo é egóico, né? Por que que é egóico? Porque é uma manifestação dentro dessa realidade que nós estamos aqui. E o corpo faz parte dessa realidade, o etérico, o emocional, tatati, tatatá. E tá tudo bem, faz parte do desenvolvimento, tá?
a partir do momento que você adquire, né, consegue chegar como testemunha, ou seja, você consegue observar suas próprias reações, consegue observar o que está acontecendo, né? E está atento no próprio fluxo de pensamento, nas próprias emoções, bababi, tá. Aí fica fácil. Quando isso acontece, o canal intuitivo não é 100%, porque para ser 100% você teria que estar em conexão plena, né? Já seria um outro nível. Mas o canal intuitivo com o próprio núcleo divino, né? Com a própria essência, já tem uma fluidez. Não sei se você consegue se eu só estou conseguindo me fazer entender. Então, essa fluidez permite que a intuição exista, né? Se você está consciente, está percebendo seja ela qualquer situação, pode ser lá, sei lá, vamos pegar uma situação crítica que você não gostaria. Ou você está dirigindo, ou está andando na rua e sem querer esbarrou em alguém. Não pega de carro, nem todo mundo dirige, né? Por acaso você deu né? Aconteceu alguma coisa, esbarrou e a pessoa começa, por algum motivo qualquer, entrou num surto, ou quer brigar, ou quer bater, mas você, como você está inconsciente, está consciente, você deixa aquilo fluir, né? Você não vai reagir, você está interagindo, está percebendo toda a cena e busca a conexão com o mais alto para que aquela situação ali dilua e não tenha uma progressão ali. E ali as coisas, né, se você realmente está, aquilo vai harmonizar. Aquilo, né? É porque geralmente isso, quando acontece, é um teste, é simplesmente um teste, né? Isso não tenha dúvida. Mas agora vamos pegar uma situação mais cotidiana, porque essa daí é uma situação mais extrema e fácil de entender, né? Não tem muitas nuances. Mas vamos imaginar que você trabalha numa loja e você é gerente da loja ou encarregado da loja, tem que lidar com funcionários, aquela coisa toda. E a toda hora você tem que estar interagindo, né? Porque vamos imaginar uma loja de uns 30, 40, uns 50 funcionários ali, né? Uma loja grande, de departamento, tem pessoas, blá, 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 e você é o responsável ali. Também não precisa nem ser o responsável, de qualquer forma, mas vamos falar para tentar trazer um exemplo dentro de uma realidade, né? Assim, prática, né? E toda hora você está ali. Se você não está atento e se percebendo, primeiro, se você não está atento e percebendo, você vai estar contaminada por toda a energia psíquica daquela loja, de todos os funcionários, mais todas as pessoas que entram e saem, né? E aquele fluxo de pensamento vai variar de acordo com o humor de cada um que entra, que sai, e de todo o conjunto das pessoas que está ali. Se você está consciente, né? Quer dizer, consciente que eu falo, você está na posição de testemunha ali olhando, percebendo, né? E isso é automático, tá, gente? Isso aí, quando você vai desenvolvendo, se torna automático, não é uma coisa neurótica. É, até desenvolver é um esforço contínuo, né? Depois que desenvolve, isso passa a atuar automaticamente. É, e aí você tem maior capacidade de interagir, mesmo quando são decisões rápidas e às vezes nem dá tempo de vir uma intuição maior para resolver as coisas, porque às vezes, por quê? Porque é um aprendizado também dentro dessa mente, né, dessa mente egóica, aprendizado a tomar decisões também, entendeu? Faz parte do desenvolvimento, né? Do ser, trabalhar dentro das forças egóicas, né? Da melhor maneira possível e às vezes e uma grande parte das vezes também tomar decisões dentro desse nível, para aprender, né? E às vezes vai errar, normalmente erra, mas aprende com o erro, né? Pô, então não posso mais, numa mesma situação que se apresentar, você já sabe, você já tem um aprendizado. Eu não sei se eu respondi. Eu, Acho que sim, acho que o lance todo é no cotidiano estar sempre atento, né? Em situações muito extremas, né? Se tá nessa posição de testemunha, a intuição está fluindo, como o senhor falou.
em situações mais cotidianas, manter a atenção plena, e aí precisa tomar decisões nesse nível egóico, mas talvez essas decisões são decisões mais harmônicas, né? Talvez não sejam 100% corretas, mas se tornam mais harmônicas a partir do momento que você está ali testemunhando e está com a atenção plena. Isso no trabalho, na escola, a galera que é professora aí, que tem um monte de aluno, em qualquer lugar, com a família, sei lá, Sim, no ônibus, em qualquer lugar. se você está com atenção plena, né, vamos usar essa palavra que também é boa, você, em vez de reagir, você interage. Isso em qualquer situação. E, e necessariamente, né, pode vir uma intuição ou pode não vir, mas necessariamente você não vai estar reagindo, né? Você vai estar sempre interagindo, seja ela qual for a situação. Agora, se você não tiver, né? Aí cutucou a feridinha que está lá dentro, emocionalmente reage, você e ela, se ela toma conta, né? Isso que eu falo que é isso. Se ela toma conta, pronto. Você está agindo no mesmo nível que as coisas estão acontecendo. E quando isso acontece, não é bom. E Nunca é bom. talvez, e talvez essa interação, né, essa atenção plena e essa interação vai sutilizando para que vai ajudando a sutilizar esse canal de recepção de intuição. É um treino, vai ficar treinando isso Sim, sim, constantemente. sim. A intu... é para, como é que fala? A intuição sempre vai estar existindo. Por quê? Porque esse eu superior somos nós mesmos, né? Eu acabei de falar isso aqui desde o início, né? Somos nós mesmos. Só que esse canal, forma de falar, não tá puro, né? Não tá puro, mas se tivesse puro, é a própria manifestação do eu divino presente. Isso que é o ser iluminado, né? Está sempre presente. Seguindo aqui nossos parágrafos, cada desejo insatisfeito age como uma força atrativa para puxar-nos novamente de volta à Terra, depois de cada morte. Isso é uma coisa, isso é uma coisa que eu até me lembrei de uma história, eu acho que era um mestre do Yogananda. O mestre do Yogananda. Olha para você ver, ó, que coisa doida. Acho que está citado naquele livro lá, Diário de um Yogi, alguma coisa assim. Ou Biografia de um Yogi. Estava lá. E aí não, para tentar entender e ilustrar esse parágrafo aqui, porque às vezes só lê, tá, não sei o quê, né? É, e aí, como esse ser, ele tinha um desejo de ter um castelo, você acredita nisso? Ele tinha um desejo de ter um castelo. E esse desejo era um desejo insatisfeito. Então, o que que esse mestre do Yogananda fez? Como ele era um ser, né, semidivino, ele criou mentalmente um castelo, projetou, criou dentro da 3D e falou: ó, esse castelo vai durar 4 horas, é todo seu, né? E, e alivia esse desejo, né? Traduzindo, entendeu? Por quê? Porque se ele continuasse com esse desejo, ele ia ter que voltar de novo, ele não ia estar liberto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o desejo. É por isso que o Buda também falava, né? A libertação dos desejos, né, nos torna livre, né? Quanto mais desejo a gente tem, mais apegado nós ficamos a essa dimensão aqui, né? Ter desejo nenhum é um nível, né, último, né? Mas conseguimos, né, com a consciência, com a observação, a não ficar desejando tanta coisa, né? Porque no fundo também isso é cobiça, né? Tá desejando um monte de coisa é cobiça, né? E algumas vezes é coisa que nem precisa, né? Tem que tomar cuidado com isso. Com- né? Comprar só por comprar, né? Só porque está cobiçando, né? Cobiçar não é só o marido da próxima ou a mulher do próximo, né?
Ou o carro, ou não sei o quê, né? Às vezes é coisas pequenas também. Então, tomar cuidado com os desejos. Percebeu que tem um desejo não realizado, né? Não é satisfazer, é mentalmente diluir aquele desejo para que ele deixe de existir, né? Mas é, Perguntas, eu. comentários. Diga, Bruna. Pergunta não, mas um comentário. Essa pergunta da Carla, ela vai muito de encontro com o meu dia a dia mesmo, assim, essa questão dessas micro decisões que a gente vai tomando ao longo do dia e essa interação não só com o outro, né? Porque, enfim, o professor lida com 300, 400 pessoas ali todos os dias, né? Então, são muitas decisões tomadas, né? Enfim, do que eu vou falar, do que eu vou fazer, do que eu vou pensar e como eu vou não reagir, mas interagir ao meio, né? Então, tem essa questão, mas eu vejo muito também no meu dia a dia, na minha interação comigo, né? Então, assim, quando eu quero uma coisa, e aí, a partir do que a gente vem estudado aqui, caminhado aqui, eu fico pensando, eu quero essa coisa, né? Quanto eu quero essa coisa, para que eu quero essa coisa, né? Então, isso tem sido muito esclarecedor para mim mesmo no meu dia a dia, né? Então, essa questão do desejo, desde questão de compra, questão alimentar, né? Eu preciso comer isso, né? Então, às vezes eu quero comer um negócio, falando, por que que eu quero comer isso? Né? Às vezes as pessoas que estão à minha volta querem comer um negócio e eu não quero comer aquela coisa, né? Então, essas micro decisões que a gente vai tomando e passa a observar propriamente, né? Então, como é que a gente vai reagindo a essas coisas, né? É muito interessante. É isso, Bruna. Para isso que a gente está, para isso que servem os estudos também, né? É isso daí. Muito interessante. Aprender a não reagir, né? A interagir em qualquer e se auto-observar. Isso é, como é que fala? Isso é pré-requisito dentro do caminho, né? Sem auto-observação, você não caminha, né? Não tem como caminhar se não tiver sempre se auto-observando. Nem sempre você vai conseguir superar algumas forças, assim, nem sempre você vai conseguir superar num primeiro momento algumas forças, porque tem algumas forças que são, né? Tem eras existindo no planeta e tem eras que a gente estava brincando com elas, entre aspas, né? Durante as encarnações. Então, são forças que, né? Que têm um poder de persuasão muito grande, né? E aí essas forças, a partir do momento que você começa a perceber que você está sendo escravizado por determinadas forças internas, né? Aí o esforço é grande, aí a luta, a batalha é grande, né? Mas é questão de tempo para vencer, né? Tem coisas que você vai levar talvez 10 anos para vencer, outras 15, outras 20, né? Outras 30, né? E aí vai, mas uma hora vence, né? Mas precisa querer de verdade, né? Vai perder, é uma guerra. Você tem que pensar que é uma guerra. Você vai perder muitas batalhas, mas no final a guerra você ganha, né? Contra essas forças. Forças que eu falo são eles, de vícios, né? De muitas coisas dentro de nosso ser. Cada um sabe, né? Se buscar, sabe. Se achar que não tem nada, é porque está precisando, tá precisando se olhar bem. Padrões comportamentais também, né? Sim, sim. Quebrar padrões, paradigmas, né? Toda a vida no corpo carnal, ou seja, corpo físico, representa uma oportunidade de obter a realização espiritual. Porque a pessoa só pode descobrir sua divindade ao máximo enquanto se encontra no estado de vigília. Isso é importante, hein? Vou até reler, quem não tiver atento, presta atenção, né? Toda a vida no corpo físico representa uma oportunidade de obter a realização espiritual, porque a pessoa só pode descobrir a sua divindade
ao máximo enquanto se encontra no estado de vigília. Estado de vigília é esse dentro do corpo que nós estamos aqui manifestados, nesses corpitos físicos, né? Seja ele de 1,50 m, 2 metros, seja ele mais pesadinho, menos pesadinho, seja ele né, da cor amarela, da cor branca, da cor negra, né, ou da cor vermelha, não importa, isso é tudo, isso não é a importância, né? É estar dentro de um corpo físico, né? Estar vivenciando dentro de um corpo físico. É esse estado aqui é que permite reconhecer no máximo, né, na sua totalidade, a própria divindade em si mesma, né? Mas por que que vai aí uma pergunta válida, né? Uma pergunta genuína seria, mas por quê, né? Por que que tem que ser no corpo físico, né? Porque lembra dos três estados que acontece da consciência dentro do ser humano? Três estadinhos, né? Que esse estado se passa dentro da própria consciência, né? Que é esse estado de vigília, o estado sutil, que é o estado de é quando o corpo está em sono, né? Ou seja, em sonhos, né? Em sonhos, ou lua astral, não importa, né? Os sonhos da própria mente, ou tem uns que viajam por outros corpos, mas é tudo corpo sutil, vamos falar assim, tanto dentro da mente dormindo como no astral, senão pode ficar confuso. E o outro estado é o de sono profundo, né? Sono profundo, onde não há essa mente, onde a consciência, né? Onde essa consciência eu sou, não tem nada para refletir. Então, se não tem nada para refletir, não há nada ali acontecendo, né? Mas a existência, consciência, eu sou, está ali existindo, certo? Então, nesse estado não há como, no sono profundo, não há uma mente para refletir, para se olhar, né? Para essa consciência nesse nível de encarnados, né? Isso é importante, né? Está se percebendo. Dentro do sonho, é um estado muito sutil, né? Então a percepção não há um foco, não há um foco fino, é difícil de falar, agora tem que usar as palavras corretas aqui. Mas não há um foco constante e fino ali para que essa percepção aconteça e seja duradoura, né? Pode até acontecer em raros casos, né? Pode, mas aí já é a pessoa que está no estágio muito adiantado e aí, né? Aí ele já está nas bicas da iluminação, realização, aí sim, mas dentro dos seres humanos, assim, dentro ainda que está no estágio da busca, né? Ainda não chegou nesse estágio, é pouco provável. E o estado de vigília é esse que nós estamos aqui, aonde? Aonde a atenção, né? Essa é a palavra, ela pode ser exercida no máximo. Por quê? Porque difere, esse estado de vigília nosso difere tem diferença no sonho, porque a mente, né, consegue ter um foco maior do que dentro do mundo sutil do sonho. Então, é nesse estágio aqui que nós conseguimos realizar o eu, né? Esse eu sou, né? Esse eu divino. Não sei se consegui explicar direito isso aqui, mas se eu não conseguir, é só perguntar. Vamos ler mais um parágrafo e vamos abrir para comentários e para perguntas. É uma ironia da vida que a pessoa possa claramente ver o ego físico, mas aquilo de que ele depende para existir, o eu superior, ela não vê. Em consequência, ela negligencia ou ignora a atenção de que ele necessita e perde muito da oportunidade que a reencarnação oferece para avançar em seu desdobramento interior, né? É.
Eu penso, né, esse parágrafo também é importante, né? Mas eu penso que a ironia maior, né, e o paradoxo maior, como já dizia o Maharishi, né, o Maharaj, eu falo Maharishi, é, é, paradoxo maior e a ironia maior é que todos nós, né, já somos o ser, né? Estamos inseridos no ser, nada existe além do ser, né? Tudo que existe, inclusive esse nível que nós estamos, é o próprio ser, é a própria consciência cósmica, né? Esse eu sou já é o ser, né? Então, não tem nada para ser realizado assim, olhando do absoluto, né? O que há é retirar todo esse monte de entulhos que tem na frente, né? E até que isso aconteça, né, a gente fica dá-se uma atenção muito gigante, mas isso também faz parte do caminho, né? Dá, é só olhar a humanidade como um todo, né? A grande parte da humanidade, né? A maior atenção é para as coisas dentro do próprio mundo, né? É arrumar um emprego, não sei o quê, não sei o quê, do emprego, a profissão, cuida da profissão. Alguns cuidam da profissão mais do que da família, né? Então, o que dizer do eu divino dentro dele mesmo, né? Isso quando consegue entender que tem um eu divino, né? Então, essa é a ironia maior, né? E o paradoxo maior, né? Como Ramana falava, cada um sendo o próprio ser, fica buscando o próprio ser, né? E aí tem gente que nem pensa sobre isso, nem pensa sobre a própria existência. Por que que está existindo? Então, por hoje, de parágrafos para ler, né? A gente para por aqui. Fica aberto aí para comentários ou perguntas que alguém queira fazer para a gente estar elucidando, né? Elucidando alguma coisa que a gente possa elucidar, né? Pai, esse parágrafo de ser possível o atingimento da realização, somente no estado de vigília. Sim, Sei lá, fiquei imaginando isso. A mente no estado de vigília, ela está sendo totalmente iluminada pelo eu superior. No estado de sonho, é como se ela tivesse iluminada parcialmente, como se estivesse numa meia luz. E no estado de sono, ela não está sendo iluminada, porque no estado de sono é como se a mente tivesse, como se a mente parasse. Dá para fazer esse tipo de alusão? Eu estou viajando demais. não. Até a hora que você chegou no mundo dos sonhos, tá correto, né? Esse eu sou é o que está refletindo, ele está refletindo nessa mente agora, então e esse reflexo, né, essa luz, né, dentro da mente, ela está brilhando na sua totalidade. Dentro do sonho, parcialmente, está correto, tem uma visão correta. Só que dentro do sono profundo, ela continua existindo e ela está brilhando. Só não tem a mente para refletir. Seu áudio está desligado. Porque no sono profundo a mente parou. A mente é Então não é. recolhida. A A mente é mente é recolhida. recolhida. Gratidão, pai. Por isso que é sono profundo, né? Não a mente. Só há a consciência. Mas não ainda a consciência na sua plenitude. É por isso que é falado. Esses três estados acontecem dentro da consciência última, né? Por isso que é o estágio de testemunha ainda, né? Estágio de testemunha, ainda dentro do sono profundo, a própria consciência brilha, mas ainda não há uma consciência em si mesmo. É quase que impossível de descrever, né? Mas para tentar descrever, a gente fala desse jeito, né? Agora, no estado de iluminado, esses três estágios que ocorrem dentro da própria consciência, a consciência está em plenitude em todos eles, entendeu? Quando isso é conseguido em vigília, no sono, a consciência permanece nos sonhos, no astral, em qualquer lugar que se tiver, inclusive em sono profundo, a consciência em plenitude está se reconhecendo e existindo, né?
Por isso que é chamado quarto estágio. É forma de falar também, né? Túria, lembra? É o, os Vedantas chamam, ou os hindus chamam de Túria. Túria é quarto, né? A própria palavra Túria significa quatro. É, só que, né, em última análise também não, esse último estágio não existe, porque só existe a consciência, né? E esses três estados estão existindo, né? Estão passando. O que que acontece? A consciência simplesmente está mudando de estado, de sono profundo para sonho para vigília. Sono profundo, sonho e vigília. Então, por isso que se uma alma ela atinge um grau de compreensão gigante em outros níveis de consciência, supondo uma alma que já atingiu bastante, ela vai para o mental, não fica nem no astral, fica no nível mental, lá, e ela se reconhece, né? É uma alma desperta lá, entendeu? A alma está desperta lá, mas ela tem que voltar aqui pelo menos mais uma vez para que dentro do corpo físico essa iluminação realmente aconteça e ela se torne um Jiva Mukti, ou seja, uma alma desperta em vida, né? Às vezes pode acontecer também de ser libertada na hora que vai fazer a última passagem, né? Mas aí já é outras histórias, né? Existem casos também. Porque até o último instante está valendo, entendeu? Até o último segundo está valendo. Então é na hora da morte, não pós-morte. Né, Nitirinho? Sei que você está rindo. É na hora da passagem, né? Lógico, para isso acontecer na hora da passagem, você já tem que ter caminhado, né? Trocentos quilômetros, né? Com trocentas encarnações, e nessa encarnação estava ali só Labica. Você já atingiu todas as compreensões, já entendeu, já percebe, já sabe, e na hora da morte pode. Na hora da morte não existe morte, né? Na hora da transição dessa consciência sair desse corpo físico, ali pode acontecer. Pode acontecer a iluminação, e essa iluminação está acontecendo no corpo físico ainda, nesse nível. Então, é o que chama, tem um nome para isso, é o liberto na morte, né? Naquele instante da morte. Agora eu esqueci, um é Jivamukti, o outro é Sábios, não sei, agora eu não lembro o nome, mas tem um nome que eles dão para isso também. É isso, perguntas? Então até semana, não, até sábado, para quem vem sábado, alegrias, quem estiver aqui teremos junto. E nós vamos ficar 2 semanas sem quintas-feira ter estudos por motivos de viagem. Estarei viajando, tá? Então, infelizmente, aonde eu vou não tem como ter aparelhos elétricos, né? Então, não vai ter como eu estar fazendo esses estudos aí. Então, bons. Aproveitar para quem não viu os antigos, ver, né? Se sentir vontade também, né? Vai lá, assiste, né? Assiste e não escuta, né? Vai lá, escuta, revê alguns que tenha interesse, né? Ou pega o próprio livro que nós estamos estudando, dá uma lida, não perder esse meado, é que 2 semanas é bastante tempo, mas é necessário para eu fazer essa viagem, né? E aí não perder o link também, não deixar a mente se acomodar, né? Tá bom? Então, até daqui, deixa eu ver, hoje é outubro, hoje é dia 16, não, 16, né? 16, 23, 30 não vai dar. 30 não dá. Eu vou estar voltando quinta lá para umas meia-noite que estou chegando aqui, então vai ficar para dia 4, 5, 8 de novembro. Então, dia 8 de novembro. É, não, 6 de novembro. É o óculos pequenininho. Então é isso. Estão tranquilos? Quem sentir à vontade aí, confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos, passar aqui para o som de músico, fechar os olhinhos aí.
Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, nos auxiliem a ter insights, a ter vislumbres, compreensão, e nos mantenham firmes na busca da verdade. Rauch, Rauch, alegria, namastê, até!